Oi, gente! Tem barbante aí? Gente, começando mais um dia de produção por aqui. Eu escolhi algumas coisas para finalizar nesse vídeo. Eu sei que vocês estão sentindo falta de vídeos longos, né? Então eu falei assim, eu vou pegar algumas encomendas mais fáceis, tem algumas coisinhas para arrematar, alguns porta-copos só para finalizar. E decidi vir aqui gravando e conversar com vocês sobre vender na feira. Algumas pessoas perguntam o que eu acho dessa alternativa, né, de vender crochê ou artesanato de modo geral. Feirinha de artesanato é legal, né? E assim, eu nunca vendi na feira, mas eu tive uma experiência essa semana aqui um pouco diferente sobre vendas na feira e queria compartilhar com vocês. Para começar, gente, comenta aí se vocês já venderam na feira, se vocês acham que vale a pena vender na feira, né? Participar de feira de artesanato ou de feira de modo geral, né? Para estar mostrando o seu produto. Compartilha comigo a experiência e compartilha também a sua impressão, sabe? Quando você não vende, nunca vendeu, mas você tem uma impressão sobre aquilo, o que você acha? E assim a gente vai conversando e compartilhando essas ideias, né? Eu vou aqui novelar um pouquinho de barbante, porque novelado fica mais fácil de posicionar a câmera aí filmando, tá? Então vamos pro tema de hoje, né? Vale a pena vender crochê na feira? Para começo de conversa, gente, tudo vale a pena pela experiência. Às vezes você não vende nada, mas você adquiriu várias experiências, conversou com pessoas que te esclareceram várias coisas, tiraram várias dúvidas que você tinha. Então, tudo vale a pena pelo menos tentar uma vez. Então, se você tiver a oportunidade de ir, se prepara, se organiza, vai pelo menos uma vez para você tirar a sua própria conclusão daquilo, sabe? E sair com a experiência. Fala assim, olha, eu já tentei uma vez, não gostei. Ou, gente, tentei uma vez, valeu super a pena e eu recomendo. Acho que sempre vale a pena, tá? Se você ainda não curtiu o vídeo, já curte agora no começo para ajudar. E ao longo do vídeo, gente, vai conversando também. Para toda hora e comenta alguma coisa sobre o que eu tô falando, né? Que eu vou adorar esse bate-papo de verdade. Troca de experiências, né? Olha só. O que aconteceu? Eu nunca participei de feira assim como vendedora, eu nunca abri uma banquinha, eu nunca expus nada do que eu tinha. Porém, eu sempre vou em feira, gente. Eu sempre participo olhando como cliente mesmo, sabe? Então, esses dias eu fui, né, em uma feirinha que estava tendo aqui na minha cidade. Tem vários artesanatos. Eu tenho várias amigas, assim, né, senhoras de mais idade que tem a banca lá há anos. E tem uma vizinha que era do meu. Aliás, era uma vizinha do meu marido há muitos e muitos anos, quando ele era solteiro. E eu fiquei conversando um tempão lá, sentei lá na barraquinha e a gente ficou, né? Quase que uma tarde inteira, umas 2, 3 horas, assim, sabe? Só conversando, observando o movimento. E aí eu comecei a conversar com ela se ela achava que valia a pena ter a banca lá na feirinha ou não. Todo sábado tem essa feira. Às vezes tem mais durante a semana, mas assim, fixo é todo sábado. E ela sempre tá lá há pelo menos aí uns 5, 6 anos, gente. Pelo menos assim que eu acho, pra mais que isso, sabe? E aí ela conversando, eu perguntei assim, não, mas quanto que vende? Não o valor em si, mas assim, você acha que vale a pena pela venda? Né? Porque eu foco muito nessa parte do que eu tô ganhando com isso, sabe? E aí ela falou assim que não. Ela falou assim, ah, Lu, vender de verdade, sim, vende muito pouco. Mas ela já tem um monte de coisas prontas, ela tem um mostruário bem grande, ela trabalha com artesanato de vários tipos há muitos anos, então, para não ficar parada em casa, ela optou por estar participando da feira, que é uma forma dela estar se distraindo e também de estar divulgando o produto que ela faz. Eu fiquei lá, né, como eu falei, 2 a 3 horas, acho que passou até de 3 horas, que eu gosto de papear, né, gente, principalmente sobre artesanato. E assim, quase que não vendeu nada, gente, quase não vendeu mesmo, né? Dos itens que ela vendia, eram produtos assim um pouquinho mais detalhados, né? Aí tinha pano de prato com biquinho, tinha biscuit também, algumas decorações em pote, sabe, de biscuit, tinha alguns tapetes também de crochê. Mas assim, eu não sei se ela não consegue vender muito por conta que na feira tem um monte de gente vendendo exatamente a mesma coisa, então acaba ganhando quem tá vendendo mais barato, né? Ganha no preço, sabe? Mas ela divulgou bastante, ela entregou cartãozinho, sabe? Então, para todo mundo ela passava ali o cartãozinho dela para entrar em contato. Eu acho até que ela se destacava um pouco mais por conta de dar o cartão, assim, a todo mundo passa, dá uma olhadinha. Quem gostou de verdade, pode ser que chegue em casa, resolva dar uma olhada lá no catálogo do WhatsApp dela, até mesmo Instagram, Facebook, né? Mas assim, a minha percepção é que ela tava ali mais pelo hobby mesmo, sabe? Pela diversão, para encontrar as amigas e crochetar junto e fazer a sua arte junto, falar sobre isso, né? E aí ela perguntou por que você não veio, né? Você podia expor. Ela até ofereceu para eu colocar as minhas coisas na banca dela para começar. E aí, se eu gostasse, eu ia lá e pegava uma licença na prefeitura para abrir a minha própria banca e tal, sabe? Mas assim, gente,
eu pessoalmente não acho viável para mim. Eu acho que pela quantidade de vendas, eu acho que seria uma coisa que para mim não valeria a pena. Eu prefiro estar em casa fazendo o meu crochê, expondo na internet assim, porque enquanto eu tô expondo, eu tô produzindo em casa, sabe? Quando você tira uma foto e coloca lá para fazer a divulgação, acabou. As pessoas vão vendo aquilo que já tá pronto. Opa, tinha um pelinho aqui do próprio barbante. As pessoas chegam, olham aquela vitrine, né, que é a foto que você tá postando, mas atrás daquilo tem uma pessoa lá crochetando de novo. Eu não consigo crochetar muito, produzir muito se eu tiver, por exemplo, sentada ali, toda hora alguém vier perguntar alguma coisa, ou mesmo alguém vier só para dar uma olhadinha, porque você tem que estar ali demonstrando interesse em atender aquela pessoa, né? Então, para mim, não pareceu viável. Mas eu conheço muitas pessoas que vendem na feira e falam que vale bastante a pena. Eu acho que depende muito da sua desenvoltura ali, sabe? Como que você se dá com isso? Então, mas eu fiquei lá com ela, né, conversando, e ela falou assim: ah, não, tem vezes que vende super bem. Até ela falou assim: ah, que hoje não tá, né, muito movimento, as pessoas estão interessadas em outras coisas. Quando vai chegando assim o tempo frio, eles começam a vender na feira também, tem coisinhas para comer, e bolinho caipira, quentão, sabe? Essas coisas de época mesmo, né? Cada região acho que tem um produto assim que vende mais, um bolinho que sai mais. E isso também acaba chamando bastante gente para ali. E assim, eu observava tanto a banca dela, né, banquinha de artesanato, quanto as outras, porque era uma feirinha de artesanato. E assim, muita gente olhava, muita gente achava bonito, perguntava, muita crocheteira olhando para tirar modelo, sabe? Quando pega assim a peça, olha dos dois lados. Eu faço sempre isso, gente. Eu vou na banca de todo mundo e dou uma olhadinha para ver se tá bem arrematado, sabe? Essas coisas, a mania da crocheteira mesmo, né? Mas pouquíssima gente comprando. E aí até perguntei, não, mas você paga quanto para poder estar com a banca aqui? E dependendo da cidade, tem alguns projetos, e aí não paga. O que você precisa realmente é ter a licença para estar expondo o seu produto. Quando você já é MEI, já tem assim o cadastro na própria prefeitura, facilita bastante, né? Mas não foi uma coisa que me agradou. Mas é porque eu não gosto disso de estar na rua, estar sentada ali esperando. Eu fico achando que eu poderia estar fazendo mais coisas, sabe? Aliás, eu sou, acho que, muito agitada para estar parada, esperando as pessoas verem alguma coisa e comprar. Mas eu achei, por outro lado, que se você tiver com um cartãozinho de divulgação da sua rede social, da sua loja na internet, é uma porta que se abre, porque pensa bem, você não precisa estar na feira toda semana. Digamos que eu, por exemplo, fosse uma vez por mês e passasse o dia lá com ela, com essa nossa amiga. E eu divulgasse a minha rede social, divulgasse o meu canal no YouTube, divulgasse o meu Instagram, as pessoas teriam curiosidade para conhecer o produto, veriam lá e seria mais uma forma de divulgação, deixando claro que eu não venderia na feira, mas que eu vendo ali pelo meu produto, pelo minha rede social. Outra coisa que eu pensei também que daria certo, eu não vou fazer nada disso, gente, que eu sou acomodada, eu gosto de ficar em casa. Mas assim, poderia também fazer era uma vez por mês eu pegar o meu crochê e ir lá e ficar lá na feira fazendo e conversando com ela. Deixava, por exemplo, digamos aqui, ó, tô fazendo aqui um porta-copo. Esse aqui é um teste que eu quero fazer para ver se começando o porta-copo em lilás e finalizando com caque, vai ficar legal também, porque uma cliente perguntou, eu tava curiosa e queria assim já colocar uma foto sabendo se eu gostei ou não, sabe? Sabendo se nas fotos ficam boas, se fica apresentável. Enfim, digamos que eu decidi fazer isso. Olha, eu tenho que fazer encomenda de 6 porta-copos em lilás com a finalização em caque. Eu poderia levar esses produtos, né, o barbante, a agulha, a tesoura, para fazer lá. Enquanto eu estava sentadinha lá conversando com ela, olhando o movimento, eu simplesmente colocaria as coisas conforme fossem ficando prontas ali na banca, expondo. Sempre ia aparecer alguém, né, para achar, nossa, você está fazendo esse aqui, que bonito e tal. A maioria das pessoas que chegam também são crocheteiras, então, nossa, que bonito, tem passo a passo, aí você já puxa um assunto, aí já leva outras coisas e tal. Coisa boa e fácil é conversar. Pelo menos para mim, gente. Deu corda, a gente passa o dia inteiro conversando. Inclusive lá na feira mesmo, eu tava lá conversando com essa amiga nossa, e aí do nada eu já tava falando com ela sobre a feira, a exposição, e eu falei para ela que eu só vendo pela internet, né, mesmo. E ela tentando me convencer a fazer o cadastro para participar da feira. E aí eu falei que não, porque eu prefiro vender pela internet. E daí uma outra senhora já sentou lá do lado, puxou a cadeirinha dela e a gente já ficou conversando como que faz para vender pela internet, há quanto tempo que ela vende na feira, como que é o movimento dela. Aí ela participa de várias feiras em vários lugares, sabe? Essas coisas assim. Gente, uma delícia de conversar, de verdade. Valeu
cada minuto que eu fiquei sentada lá, e eu adoro conversar com pessoas mais velhas, que são mais experientes, que elas passaram basicamente pelas mesmas coisas que a gente está passando agora, só que elas já têm a carga, né? Elas já têm ali o resultado da maioria das coisas, de forma um pouquinho diferente, porque eram épocas diferentes, mas acho que no final das contas a gente vive as mesmas coisas, sempre um tiquinho diferente, só muda o endereço mesmo. Então, se eu levasse o meu crochê para produzir ali, e enquanto eu produzisse, eu já fosse colocando ali na banca mesmo para mostrar, eu acho que essa seria uma forma diferente de estar mostrando também. Ao invés de ficar só sentadinha esperando alguém falar comigo, mas isso seria legal, por exemplo, que nem eu estava ali com essa nossa amiga. Enquanto ela estava atendendo as pessoas, observando o movimento, eu poderia estar ali só crochetando. Ela até ofereceu para mim. Você não quer deixar algumas coisas suas para eu deixar aqui expostas, sabe? Aquelas conversas, gente. Um caminho vai levando a vários outros, né? Mas olha só que jeito legal de divulgar também a sua loja na internet. As pessoas hoje em dia, elas perderam um pouco disso de estar comprando pessoalmente, sabe? Mas as pessoas mais velhas, e assim, mais velho não é a idade, mais velho é a cabeça, sabe? Tem pessoas com 30 anos que só participam de coisa presencial. E tem pessoas com 60 anos que só faz compra pela internet. Então, você vê, a idade, né, a experiência ela é diferente, independente da idade. Mas, enfim, tem pessoas que preferem comprar da mão dos outros. Tem gente que vai chegar lá na feira, já vai fazer uma encomenda. Inclusive, lá aconteceu, ela tinha lá milhares de potes decorados com biscuit, mas alguém queria um de joaninha que tivesse uma anteninha de cada cor, porque, sei lá, né? Falou lá por quê, mas nem prestei muita atenção. Mas aí acabou encomendando para ela, até perguntei, nossa, mas aí como é que você faz? Você não pega 50%? Ela falou assim, não, aqui na feira funciona assim. A pessoa chega, fala o que ela queria mais ou menos, aí ela vai para casa dela, né, depois da feira, faz o produto e na próxima feira aquele produto fica exposto lá na mesa. Se essa mulher realmente for uma pessoa honesta, né, que valoriza o trabalho da outra, ela vai voltar e vai acabar comprando do mesmo jeitinho que ela queria. Aí eu falei, Deus o livre. Eu nunca que faço isso, porque, gente, a minha experiência é que as pessoas nunca voltam, não, sabe? Ela fala, ai, queria essa joaninha, mas eu queria que ela fosse preta com as bolinhas vermelhas. Aí você faz lá a joaninha toda ao contrário, e daí essa pessoa nunca mais volta na feira. Ou ela volta e nunca mais vai na sua banca, finge que nem te conhece. E ainda mais que eu sou uma pessoa que não marca muito fácil a cara das pessoas, assim, a fisionomia. Então eu nunca mais ia lembrar quem era a mulher que pediu a joaninha colorida. Enfim, né? Eu sou bem ruim nessa parte, assim. Eu acho que é porque eu me distraio muito fácil. Normalmente eu tô fazendo crochê e conversando com alguém e prestando atenção no movimento que tá tendo. Então, difícil de marcar as coisas, né? O rosto das pessoas desse jeito. Mas enfim, né? Aí, entre vários assuntos, ela falou que tem uma cidade que as pessoas fazem a exposição do artesanato e que vende muito mais, porque é uma cidade mais turística. Então, quem participa dessas feirinhas acabam sendo turistas que acabam levando alguma coisa como lembrancinha. E aí, nesses lugares que ela frequenta, ela consegue vender um pouco mais, né? Mas a minha vontade era de perguntar, mas e aí, você consegue tirar quanto por dia, sabe? Para poder saber se vale a pena mesmo. Mas é claro que eu não perguntei, eu esperei ela falar as coisinhas dela direitinho, né? Porque a gente não deve ser invasivo demais, porque isso não é da nossa conta, né? A gente é só curioso mesmo, mas que não é da nossa conta, não é. Aí ela falando, né? Não, ajuda a complementar a renda, ajuda também, como ela é aposentada já, né? Ela tem a pensão dela, então ela não precisa de um dinheiro muito grande para estar se sustentando. E aí, olhando em volta e conversando com várias pessoas sobre, né, as vendas na feira, eu percebi muito disso. A maioria das pessoas já eram pessoas que já tinham uma aposentadoria, já tinham uma renda e que estavam lá só para complementar. Eu tive essa impressão, gente, da feira, porque eu passei algumas horas lá observando, né? E aí as pessoas que mais vendiam eram as pessoas que eram mais novas mesmo, que já tinha ali uma plaquinha com o Pix, sabe? Tinha maquininha de cartão, sabe? Eu acho que a gente hoje em dia tem que estar acompanhando as modernidades em relação a pagamento. As pessoas não estão tanto andando com dinheiro no bolso, sabe? Para pagar. E se você não se atualizar, você acaba ficando um pouquinho para trás. Ela, por exemplo, só tinha a maquininha de cartão, mas não aceitava Pix. Aí eu fui conversando com ela e falei assim, não valeria a pena? Você cria uma conta num banco virtual e aceita Pix só para vendas, e assim você vai ter controle. Porque a dificuldade em relação ao Pix é o seguinte, quando o cliente chega lá e ele te faz um Pix, você tem que confirmar se o Pix entrou, na verdade.
Então você vai ter que aguardar. Para fazer esse Pix, a pessoa tem que ter o quê? Internet. Às vezes ela não tem uma internet boa, ela tá querendo comprar e fica aquela lentidão e tal. Mas tudo isso faz parte, é um processo. Eu vou, por exemplo, nas lojas americanas, e aí sempre no caixa eles perguntam: você quer pagar com Pix para me ajudar a bater minha meta? Sempre isso, né? Aí eu pago, se eu tiver dinheiro no Pix, né? Eu vou e pago. E aí a internet lá no Americanas não funciona direito, os dados do seu celular. Aí eles fornecem para você o Wi-Fi da Lojas Americanas mesmo. E aí você conecta, uma coisa que poderia ser paga ali em 2 minutos, vira 20, sabe? Toda vez a mesma coisa. Então é um processo um pouco lento, que poderia ser muito mais rápido, mas devido aos dados da internet, o sinal do local e né, o estresse do momento acaba demorando mais. Porém, é uma coisa que você tem que disponibilizar para o seu cliente. Ele sabe que é difícil, um pouco mais difícil pagar por Pix. Eu acho que em feira o mais legal seria QR Code, mas eu tentei explicar para ela, ela não conseguiu entender. Então, assim, né, dependendo do contato que a pessoa tem com a tecnologia, fica mais difícil ainda, principalmente quando envolve dinheiro, porque você tem que sentir confiança naquilo, né? E quando você também desconfia, dá medo. Eu lembro quando eu fiz a minha primeira conta no banco digital, assim, que não era banco, você vai na agência e faz uma conta, você só baixa o aplicativo, faz o seu cadastro lá e é aprovado. Gente, eu ficava morrendo de medo. Todo dia eu ficava com medo de acordar e não ter mais dinheiro na minha conta, porque aconteceu alguma coisa, o banco foi excluído e acabou, alguém pegou meu dinheiro, sabe? Demorei um tempão para confiar 100%, para confiar de deixar R$ 1.000 parado lá, 2, 3 mil reais, sabe assim? Porque eu tinha medo. Toda vez que caía um dinheirinho, eu ia lá, sacava em espécie, sabe assim? Porque eu tinha medo de deixar o dinheiro parado e acontecer uma coisa na internet e roubarem logo o meu dinheiro. Tanta gente com dinheiro, com certeza que o meu ia ser um dos roubados, sabe? Aí, mas depois eu fui pegando confiança aos pouquinhos, assim, né? Vendo qual que seria o melhor banco, qual que tem menos taxa. E a gente vai criando, né, confiança naquela coisa que a gente está utilizando, mas demorou bastante. Então eu vi ela lá, mesmo eu explicando, falando como funcionava, ela falou assim: ah, não adianta, eu não vou saber, depois fica inseguro de não conseguir identificar o pagamento para confirmar para o cliente. E se o cliente falar que pagou e na verdade ele está tentando te enrolar? Aí eu falei assim: ah, pior que para dar certo mesmo, para você pegar o jeito, você tinha que estar aqui o tempo inteiro com alguém que entende. Aquela pessoa confiaria: olha aqui, entrou o pagamento, pode liberar. Ah, a pessoa fez a leitura do QR Code, o dinheiro entrou, já vamos liberar a compra, sabe? Todo é um processo que você vai fazendo enquanto você está embalando o pedido, sabe assim? A pessoa entrou lá foi lá na sua banca e falou: ah, vou pagar por Pix. Você não vai embalar e depois fazer a leitura lá do Pix, né? A conferência. Você vai primeiro, ah, então esse aqui custa 20, 30 reais. Vamos dizer que é 30 reais no Pix. Aí você passa o Pix para ela, você fica acompanhando, ela faz o Pix, aí você confirma no seu celular: ah, o Pix já entrou. E aí sim você vai fazer a embalagem. Você pode até começar a embalar bem devagarinho, enquanto alguém está observando se o Pix entrou ou não, sabe assim? Tem que ter, gente. Para ter esse controle, eu até falei para ela: você podia fazer uma conta no Banco Inter e deixar somente para isso. Porque aí você deixa o banco zerado, não deixa dinheiro nenhum lá. Toda vez alguém veio aqui e comprou um item de 30 reais, basta você atualizar o aplicativo e ver se tem 30 reais lá, sabe? Ah, hoje você pega um caderninho aqui, que não adianta, né, gente? A gente não consegue fugir do caderninho. Por mais digital que a gente seja, eu gosto de ter um caderninho de anotações, gosto de ter tudo. E o pessoal que tem mais idade também, né? Então a minha sugestão para ela foi justamente essa: ó, deixa o banco sem dinheiro nenhum, né? Aí você vai acompanhando as suas vendas do dia. A pessoa veio aqui e comprou um pano de prato, foi 15 reais. Você marca no seu caderno que entrou 15 reais do pano de prato e já verifica lá no coisa. Tem que ter 15 reais no banco, certo? Ah, a próxima venda foi de 15 reais também. Você vai marcar no seu caderninho que entrou mais 15 reais e olhando no seu caderninho você já sabe que agora tem que ter 30 no aplicativo. E assim você vai olhando, 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 até que você vai pegando jeito, a confiança de não precisar tanto anotar no caderno, sabe? Você vai pegando confiança, não é no aplicativo e nem no banco, é em você. Você vai confiando que você fez o negócio direito, não é verdade? Então, assim, várias coisas que eu fui confirmando, fui conversando, ela falou assim: ah, muita gente pergunta, né, se eu aceito o Pix, mas como eu fico insegura, eu não aceito, eu falo que não aceito, eu prefiro perder a venda do que fazer alguma coisa errada, né? Aí
É aquela coisa, né? Eu acho que tinha que ter alguém junto o tempo inteiro que conhecesse do assunto para estar toda hora tirando dúvida, até que essa pessoa pegasse a confiança de estar trabalhando ali com isso. Mas são processos também que vão acontecendo que, né, a gente tem que ir se atualizando, tem que ir se modernizando. Então, olhando lá, tinha uma outra moça do lado que ela só vendia pano de prato com biquinho de crochê. E tinha, assim, biquinho de macramê também, que eu acho super lindo, gente. Aqueles bicos com desenhos, mas feitos no ponto do macramê, sabe? Sou completamente apaixonada. E aí ela viu lá a nossa conversa, nosso bate-papo, e ela já entrou no assunto e falando: eu demorei bastante também para acostumar com o Pix, mas agora eu tô acostumando aqui com o QR Code, porque a pessoa só mira o celular ali na direção, ela não precisa ter, né, colocar senha de conta, de nada, né? E daí facilita bastante. Já vem a aprovação ali na hora. Aí eu falei pra minha amiga, né? Falei assim: você não conversa com ela, vocês duas aqui, ó. Fala que aceita e sempre que chegar uma pessoa, pede ajuda pra ela, só pra conferir. Às vezes a gente nem precisa de ajuda pra fazer, é mais pra conferir se tá tudo certo mesmo, né? Porque elas ficam ali todas as vezes, elas fazem, participam de feiras há anos. Eu vi a feira mais como uma ideia para divulgar o seu meio de venda e não tanto o produto. Eu achei que não dá para vender uma quantidade grande por dia a ponto de você passar o dia inteiro lá esperando cada venda, sabe? Aí eu até falei para ela: por que você não tenta vender pela internet? Eu sou a propagadora da internet, sabe? Das vendas online, porque você pode fazer sem sair de casa, você pode não ter todo esse desconforto de estar ali sentado na cadeirinha dura o dia inteiro. Aí ela falou que não, ela quer morrer vendendo na feira, porque ela gosta, ela se prepara a semana inteira para ir na feira, ela traz lá o cafezinho, sabe? É mais um encontro, gente, de crocheteira, de artesãs, do que mesmo uma feira de vendas. Eu vejo todo mundo ali, não tá vendendo quase nada. Mas tava todo mundo feliz, dando risada, conversando, uma rodinha de amigas. E eu achei super legal, gostei bastante. Eu também fiquei lá na rodinha de amigas, né? E elas falaram: vem cá, vem. Aí todo mundo, já umas 4 pessoas me ofereceram para colocar os meus produtos na banca dela, só para ficar conversando a tarde inteira. Porque eu, pra conversa, eu sou boa, né? Aí eu agradeci, né? Achei super legal. Deu até vontade de ir de novo, sabe? Não para vender, para levar os meus produtos nem nada, mas para conversar, levar o meu crochê e ficar ali enquanto uma faz o biquinho de crochê, a outra tá lá amassando as massinhas dela, a outra tá, né, fazendo conta. O marido dela mesmo fica só fazendo palavras cruzadas. Ele vai só para acompanhar mesmo, para ser segurança, sabe? Proteger, né? Garantir que ninguém vai roubar a mulher dele, né? E nem os produtos, né, que estão lá expostos. Então, assim, pela conversa, pelo bate-papo, pelo entrosamento com todo mundo ali, eu achei que vale super a pena, mas para vendas eu não achei, sabe? Depois que eu aprendi a lidar com o crochê, com o artesanato, como produto de venda, como negócio de verdade, eu passei a observar esse tipo de coisa e achar que não era para mim. Então, vale a pena para eu ter um dia de folga, sabe? Um dia de folga lá com as minhas amigas batendo papo sobre artesanato, mas não para eu me programar para fazer vendas. Uma vez por semana eu vou pegar minha barraquinha, eu vou para esse lugar, né, para ver se eu consigo, porque em média ali, eu conversando com elas assim, né, tentando não ser invasiva, mas sendo sempre que possível, né? Quando eu entrava no assunto, eu dava um jeitinho de perguntar alguma coisinha assim, só para ter uma noção. E elas falaram que não, elas não ganham livre, livre mesmo, assim, eu tirando todos os gastos, não conseguem ganhar livre nem R$ 50 por feira, né? Aí eu fiquei pensando: poxa vida, para eu sair de casa, organizar, ficar desconfortável, eu sou uma pessoa que fica muito desconfortável fora de casa, para ganhar assim, se eu conseguisse ganhar R$ 50 por dia livre, né, de feira, para mim não valeria a pena. Eu acho que seria mais pelo passeio mesmo, para encontrar com as amigas, mas não para vender. Porque eu acho que toma muito tempo, sabe? A parte do crochetado, produzir. E se eu estiver crochetando ali, produzindo menos, porque você tem que estar atento ao movimento, as pessoas perguntando e tal, tirando dúvidas, né? Eu achei que para mim não daria certo. Significa que eu nunca vou participar? Gente, se aparecer uma oportunidade muito boa, né? Tem feiras que eu já recebi convite onde a pessoa paga para você participar, é só para você estar lá, para você chamar as pessoas para irem, para dar uma aula de crochê, por exemplo. Ainda assim eu não fui, porque eu sou antissocial, já falei pra vocês, né? Eu prefiro ficar em casa. 10 vezes que eu combino uma coisa dessa aí, 2 dias depois eu já tô arrependida. Um dia antes eu já tô tentando arrumar uma desculpa. Eu dou graças a Deus quando alguma coisa que eu marco é desmarcada por terceiros,
porque eu sempre me arrependo de ter marcado de ir, porque eu não gosto da parte de ir, sabe? Enfim, gente, já falei isso um monte de vezes, né? Eu tenho problema, mas eu aprendi a lidar com o crochê como um trabalho de verdade, como uma fonte de renda. Então eu aprendi a olhar para as coisas assim como e ver se elas estão dando renda ou não. E eu achei que não. Eu achei que para mim não seria o suficiente. Para quem já tem uma aposentadoria, para quem já tem um dinheiro e usa o crochê como um complemento, R$ 50 por feira seria bom, né? Qualquer coisa que entrar mais já é o suficiente. Agora, para quem vai viver disso, se você vai numa feira uma vez por semana e você ganha livre R$ 50, não tem como manter, não tem como fazer uma feira de feira mesmo, assim, de banana, de fruta, legumes, sabe? Pelo menos aqui para minha casa não teria, porque somos em 6, né? Então, eu acho que eu demorei muito de ter esse tipo de visão, de olhar para o crochê, para o meu artesanato, como uma fonte de renda e não uma fonte de lazer, um hobby. Porque só quando eu percebi isso, eu comecei a olhar dessa forma, de verdade, eu comecei a realmente ganhar dinheiro com isso, comecei a viver, a poder contar com isso. E aí eu parei. Então, eu nem estou cogitando fazer o cadastro para participar da feira, nem nada do tipo, porque eu sei que é como se eu perdesse dinheiro e não ganhasse. Agora, por exemplo, que nem eu fiz esses dias, que eu fui lá na feira, passei uma tarde inteira gostosa, conversando, brincando. Isso eu posso fazer, porque esse seria um dia de lazer, como se fosse um dia de folga, falando daquilo que eu mais gosto, que é artesanato, né? E eu falei até com as pessoas que fazem brinco, fazem bijuteria, sabe? Muito divertido, muito legal, mas realmente assim eu achei um meio limitado. Agora, eu acho que vale muito a pena pela questão da divulgação. Se você já tem uma loja online, se você já tem um Instagram onde você divulga os seus produtos, se você tem um canal onde você vende não disponibiliza passo a passo, ou dicas, né, de artesanato, é legal você estar participando da feira, nem que seja uma vez por mês, para que as pessoas da feirinha, elas conheçam esse seu outro projeto fora dali, né? Mas eu acho que a internet por si só ela já te dá um grande assim leque de possibilidades. Então, eu acho super válido para você estar começando, mas depois que começou a dar certo, talvez não seja tão viável. Não sei muito dizer assim, eu não quero desmerecer, porque, por exemplo, essa minha amiga, ela ama, gente, ela não abre mão, ela falou, ela quer morrer participando da feirinha de artesanato lá. E, gente, sério, a experiência foi tão gostosa, foi tão bom conversar, juntar todo mundo. Imagina a gente aqui, ó, vocês que me assistem sempre. Imagina a gente se encontrando numa feirinha e conversando o dia inteiro sobre as nossas experiências, dando risada, sabe? E tem gente que leva bolo, tem gente que leva café, tem outras que compram lá o bolinho caipira só para fazer você ficar mais um pouco, sabe? Foi muito divertido, eu amei e eu aprendi bastante coisa também. Eu acho que a única diferença das pessoas com quem eu conversei, falei lá, é justamente não ter essa visão de vendas, e sim sobre a parte do prazer, do lazer de estar fazendo aquilo que você gosta, né? Mas assim, eu acho que elas estão também numa fase diferente da vida, sabe? Numa fase onde elas já têm a renda delas e elas estão lá só complementando. Qualquer coisinha que entrar tá bom, né? Porque adicionou sempre alguma coisa, mas aquele momento junto, aquela, né, diversão, aquela conversa, para mim, eu até falei lá, né, com a nossa amiga, para mim não daria certo, porque eu quando não vendo eu fico frustrada, sabe? Se eu ficar 1, 2 horas sentada lá e ninguém chegar para comprar alguma coisa, finalizar a compra, porque chegar para perguntar, toda hora tem gente que chega, né? Se acontecer isso comigo, eu fico me sentindo fracassada, eu fico achando que eu poderia ter feito melhor, eu fico já pensando assim, não, o que eu poderia mudar? Como que eu vou expor esses produtos de uma forma mais interessante? O que poderia fazer para que as pessoas comprem o meu produto? Por que ninguém está comprando? Sabe, eu sou essa pessoa tensa aí, né? Elas já não, elas estão lá pela diversão mesmo, parece, sabe? Nossa, gente, foi muito divertido. Foi mais como se fosse um encontro do que realmente uma feira de vendas. Mas eu acho também que vai depender muito do estilo de feira que você está participando. Tem feiras, por exemplo, Feira Geek, que é onde vende esses negócios de super-heróis, de mangá, essas coisas assim, né? Que é mais sobre jogos. Então tem gente que faz, por exemplo, até mesmo o crochê. Dá para você fazer crochê com o tema do Super Mario, com o tema de cores, né? De super-heróis ou de produtos assim mais famosos, né? Nessas feiras se vende muito mais.
Então, eu acho que talvez o estilo de lugar que você está frequentando, ele mostre mais uma questão de conexão humana, né? De estar junto, de conversar. E tem outros lugares que são realmente para você entrar e comprar alguma coisa. Quem nunca entrou numa loja e falou assim, não, tô só dando uma olhadinha. Então, tem feira que é só para dar uma olhadinha. E tem feira que você vai porque você queria alguma coisa e está procurando lá, né? Eu acho que em feiras seria o caso de você colocar coisas mais úteis para venda do dia a dia. Eu, por exemplo, quando vou numa feira de legumes e frutas e tal, eu também passo naquela banca onde vende o carrinho de feira, onde vende os produtos para casa também. Aí eu acho que se a pessoa for testando feiras diferentes, lidando com o público de forma diferente e sempre observando, sabe? O que que tem ali que as pessoas estão mais interessadas e é aquilo que você vai dar ênfase de estar mostrando na próxima feira. Então, primeiro você leva de tudo, aí você observa como que foi o resultado, o que que as pessoas estão falando, como que elas estão reagindo a cada item que está ali, e na próxima feira você vai inovando um pouquinho mais, levando algo diferente ou destacando melhor aquilo pelo qual as pessoas se interessaram. Tudo vai da experiência que você está tendo e de você aproveitar aquela experiência para tornar ela um pouquinho mais produtiva sempre, né? Eu vou outras vezes, vou como participante assim, né, ativa de conversa fiada, né? Vou lá para bater um papo de novo, para ver como que está sendo, se elas estão fazendo coisas diferentes também. Mas, pelo menos ali no lugar que eu estava, a maioria das bancas estavam vendendo exatamente a mesma coisa. E eu acho que isso não, sabe quando você olha numa banca, então você não precisa olhar na banca do lado porque é quase a mesma coisa? Tinha banca que tava uma do lado da outra que eu achava até que era igual, que era da mesma pessoa. Tipo, duas pessoas olhando, cada pessoa numa banca diferente, porém sendo da mesma pessoa mesmo, como se fosse uma equipe, sabe? Ou da mesma família, sei lá, de tão próximo, de tão parecido que eram. Eu acho também que tem aquela muita concorrência, né? Uma pessoa coloca uma coisa, aí a que tá do lado viu que aquilo tá vendendo, na semana seguinte ela faz igual para ver se ela vende também, e acaba abrindo uma concorrência mais acirrada entre os dois produtos. Para uma feira, a gente conversando lá, né? E aí tem aquelas bancas que tem um pouquinho mais de movimento e tem aquelas que não tem movimento nenhum. As que tinham mais movimento eram as que tinham produtos diferentes. Às vezes era um pano de prato, mas era um pano de prato com uma cor mais vibrante ou com aquelas cores mais delicadinhas, né? Eu já fiquei olhando tudo que tinha rosa e o que me atrai mais é uma banca que tá organizadinha, sabe? Não aquela banca toda colorida que tem cada canto que você olha tem uma coisa totalmente diferente. Então eu olhava assim, qual banca que estava vendendo mais, eram justamente as bancas que estavam mais organizadas. Por exemplo, uma banca que vendia somente tapete, mas estava separado por cor. Eu sou uma pessoa que observa isso, sabe? Ah, desse lado aqui tem todas as passadeiras, aqui no canto tem todos os jogos de banheiro e no meio tem todos os centros de mesa, por exemplo, sabe? E aí ali tinha uma banca que estava vendendo centro de mesa e ela tinha reservado uma mesinha redonda ao lado da banca, assim, né? De um jeito que não atrapalhava. Colocou o centro de mesa, gente, e um vaso em cima. Ou seja, as pessoas olhavam e já entendiam como que era que usava aquele centro de mesa. E aí eu observando assim, já com aquele meu radar ligado para tudo, né? Esse é um diferencial, esse era um diferencial daquela banca, sabe? Ela parecia uma lojinha mesmo, montada, organizada, como se você entrasse num ambiente diferente das outras lojas. Sabe quando, eu não sei se aí na cidade de vocês, como que é a feira, sabe? Feira de frutas. Mas tem uma banca aqui na minha cidade que tem uma parte toda assim que é só banana. Então tem banana prata, banana nanica, banana da terra, banana de todo tipo. Você dá um ou dois passos, aí só tem pacotinhos de verduras picadas. Então tá lá. Todas as verduras que são, por exemplo, o que? Batata. Tá tudo aqui, esses leguminosos que fala, esses que a gente vai cozinhar tudo junto e misturado, né? Todas as batatas, aí tem pacotinho de mandioca, pacotinho de abóbora, tudo organizadinho. Aí você dá mais um passo, aqui já tem outro tipo de coisa, sabe? Isso para mim chama mais atenção do que aquela banca que vende de tudo, mas que tá tudo misturado. Então você pega uma banana da prata, uma banana prata no canto esquerdo, a nanica vai estar lá no canto direito. Parece que, por mais que esteja organizado, porque cada coisa está no seu lugar, não, por não ter tido essa separação, parece que não chama muita atenção.
pra mim, tá, gente? É a doida das coisas, sabe? Mas assim, eu penso que todo mundo é doido igual eu, pelo menos a maioria. Então eu busco agradar aquilo que me incomoda. Então eu vejo que alguma coisa está misturada e está me incomodando, aí eu penso assim, no meu eu quero fazer assim. E nem sempre eu tô certa não, tá? Eu só tô certa pra mim. Quando eu olho uma coisa que alguma coisa me incomoda, eu faço do jeito que não me incomoda. Então, pra mim tá perfeito. Mas assim, às vezes outra pessoa olha e fala assim: eu acho que aqui tá muito organizadinho, não vou comprar. Esses dias eu vi um vídeo onde uma mulher estava falando, ela abriu uma loja, era de artesanato também, mas ela vendia assim linhas, agulhas, essas coisas. E ela abriu uma loja super chique, parecia loja de shopping, com aquela porta de vidro toda fechada, com ar condicionado, tudo organizado por cor, sabe? Uma loja bem legal. E ela falou que ninguém entrava. A porta ficava fechada por causa do ar-condicionado, né? Mas que as pessoas ficavam inibidas, ficavam com receio de entrar, porque parecia que tudo lá era caro, por causa do jeito que estava projetado, né? E ela falando assim: poxa vida, quando eu projetei, quando eu queria, fiz o plano de montar essa loja aqui, eu queria passar justamente essa ideia de um local organizado, bem refrigerado, com tudo assim. Vai ter coisa boa, mas vai ter coisas acessíveis. E ela fugiu um pouco do toldo com o nome colorido, sabe? Aquele monte de coisa que você entra na loja de artesanato, tem tecido na porta, MDF na prateleira, miçanga não sei na onde. Você entra assim, você tem que prestar atenção, porque às vezes até tem o que você quer, mas tem tanta coisa que você não consegue, o seu olho não acha, não é verdade? Pelo menos a maioria das lojas de artesanato que tem aqui são assim. E é assim mesmo, eu acho que é um padrão para tudo, porque tem que pôr o máximo de coisas possíveis em um canto bem apertadinho. Normalmente também é estreita. Não sei como é que é na cidade de vocês, mas as lojas aqui, elas ainda são assim, ó, duas pessoas no máximo por vez. Você entra, você tem que dar espaço para a pessoa voltar. É uma indo e outra voltando, né? Mas enfim, gente, daí o que acontece? Ela tava falando que ela fez de um jeito que parecesse mesmo uma coisa moderna, mais bonita, mais chique, mas os preços eram normais, não era nada exorbitante, tinha um preço comum, mas as pessoas ficavam com esse receio de entrar e que tudo fosse caro. E ela pôs algumas fotos da loja dela e tal, e eu também tive a impressão que ia ser coisa cara. Aí eu fiquei analisando e pensando, eu sei lá, eu acho que talvez eu também não entrasse. Porque é o estilo de loja que é no shopping, sabe? Aquela loja chiquezinha. Então, se fosse no shopping, eu entraria só pra ver, né? Sabe? Tô dando só uma olhadinha. Mas, por exemplo, eu tô querendo comprar um barbante de verdade, aí eu vejo aquela loja toda chique, talvez eu não entrasse com medo. Falei assim, nem vou entrar aqui que deve ser muito caro, vou lá na outra, sabe? Porque meio que já se criou um padrão, assim, um estilo de loja onde tudo é mais barato. É onde tá tudo socado, enfiado um em cima do outro, né? Mas no final das contas a gente tem essa percepção sim. Então você tem que tomar cuidado para não fazer organizado demais e parecer muito chique, né? E caro. E também tem que tomar cuidado para não ser desleixado, onde as pessoas achem que tudo ali está sendo dado quase que de graça, porque, olha, pela organização aqui, deve ser tudo feito com sobra de barbante, né? Sabe aquelas fotos que a gente tira que tá tudo bagunçado e a gente não liga e vai tirando foto e postando, foto e postando? Passa uma imagem de desleixo. Quando as pessoas olham, elas não vão querer comprar pagando o preço que tá lá, porque elas têm aquela impressão de que aquilo é mais barato, sabe? Uma vez uma parente minha perguntou quanto que custava um jogo de cozinha, sabe? Seriam dois tapetes e uma passadeira, o jogo clássico, né, de cozinha. E aí eu dei o preço, né? Normal, já faz muito tempo que isso aconteceu, mas eu lembrei agora por causa do que eu tô falando. E aí eu falei o preço, e aí ela falou pra mim assim, não, mas por esse preço eu compro de fulano, né, que era uma pessoa que vendia, na cabeça dela, acho que vendia bem mais caro, né? Eu mesma nem conhecia, mas enfim. Por esse preço eu compro de fulano, ou então, por esse preço eu prefiro ir na loja e comprar um que seja sintético, né? Alguma coisa do tipo. Aí eu falei assim, tá bom, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Ela saiu, aí eu fiquei lá falando mal dela pro meu marido. Falei assim, poxa vida, né? Isso é coisa que se fale por esse preço, eu vou comprar na loja, eu vou comprar de Cicrano, que eu já sei que vende mais caro. O que ela quis dizer com isso? Ela quis dizer que o meu não valeria, né? A percepção que ela tem daquele produto que eu fazia é que não valia tanto assim. Não porque o produto estava mal feito ou porque a linha utilizada era de uma qualidade ruim. Porque era minha, porque era da minha mão. Por eu ser parente, aí você tem que dar aquele jeitinho, você tem que dar aquele descontinho, você tem que fazer talvez até sem cobrar nada. Vai cobrar só a linha. A mão de obra não existe, porque você é parente, você é de casa, né? Então, por esse preço, eu compro do outro, né? E eu acho que é um pouco disso. A gente tem que aprender a lidar com isso.
passa o seu preço e se ela acha que é caro, que vale mais a pena comprar de outra pessoa, deixa ela ir comprar. A gente fica um pouquinho ofendido, né? Porque tá diminuindo o seu trabalho, mas se você se diminui para caber ali por esse preço, é melhor comprar do outro, você vai ser sempre a pessoa que vende mais barato porque o seu produto não vale. Não é o produto em si, é da sua mão que não vale. E eu acho que uma das maiores conquistas que você pode ter na sua vida de vendas, de produção, de artesanato, de modo geral, é quando alguém quer comprar mais caro porque é seu. Sabe quando a gente vai no McDonald's e daí tem um lanche lá que custa R$ 30, por exemplo. Eu nem sei, gente, porque eu nem vou muito no McDonald's não, tá? Mas estou dando um exemplo aí. Aí, por exemplo, do lado tem uma lanchonete que também vende lá um cheeseburger, né? Por R$ 15. Mas você pensa, ah, não, vou comprar o do McDonald's. Porque o McDonald's tem marca. Sabe quando tem a Coca-Cola e tem a Campeão Cola, por exemplo. Aqui na minha cidade tem essa, Campeão Cola, né? Aí você fala assim, ah, vou pagar mais caro, mas vou comprar uma Coca-Cola, né? É claro que a Coca-Cola é muito mais gostosa, eu também acho. Mas assim, a gente compra muito pela marca. Então, é legal você chegar nesse ponto onde as pessoas pagam um pouquinho mais caro porque é da sua mão. Mas muita gente faz o contrário. Muita gente acha que por ser na sua mão que ela está pegando, por estar comprando de você, deveria ser mais barata. Afinal de contas, você é parente, você é amigo, você é chegado, sabe? Você é tudo, menos uma pessoa que precisa ter o produto valorizado. E é aquela coisa, né? A maioria das pessoas vai passar por esse processo, é normal, principalmente quando a gente está começando, a gente não entende muito e não pode ficar escolhendo muito para quem vai vender. É melhor vender barato do que não vender nada, né? É melhor se desvalorizar do que não vender nada, né? A gente tem todas as fases da vida, né? A maioria de nós vai passar por isso. Mas vai chegar um ponto em que você vai perceber que não precisa mais, você passou de nível, você passou daquela fase da humilhação e agora você tem um pouquinho mais de escolha. E aí você vai colocar o seu preço e quando alguém vier e falar, poxa, mas nesse preço é melhor comprar na loja. Você fala assim, ah, tudo bem, então que pena que não dá pra você. Eu nunca falo, gente, essas frases que as pessoas postam muito em grupos de crochê, né? Ou mesmo em perfis de crochê. Ah, se não pode pagar, então não pode ter. O crochê é coisa de gente que pode pagar ou que tem alguém que dê. Eu não posto nada disso porque eu não compraria de pessoas que postam esse tipo de coisa nenhum produto, sabe? Eu acho que tá desmerecendo um pouquinho o cliente. Mas são pensamentos que a gente tem, né? E que ao longo do caminho você vai aprimorando. Por exemplo, quando alguém chega para você e fala, nossa, mas eu não posso pagar nesse preço, tá muito caro para mim. O que a gente pensa? Ah, então tá bom, tá muito caro para você, né? De verdade, para você, para a sua pessoa, esse produto está caro, então talvez você não possa ter. O que a gente fala? Ah, que pena, quem sabe numa próxima vez, né? Algum produto mais simples dê para você comprar. E pronto. Você não precisa oferecer desconto porque a pessoa já veio desmerecendo, já veio diminuindo o seu trabalho. E você também não precisa ficar insistindo, dando atenção nem nada. Deixa que ela ofereça a forma como é que ela quer pagar e você diga que sim ou que não. Não apresente. Eu acho que é o seguinte: você tem que ter lá a sua tabelinha de preços, a pessoa pergunta qual que é o preço. Se você já tem o costume de dar um desconto, já faz também uma tabelinha de produtos que você dá desconto. Por exemplo, eu estou mostrando esse suplá aqui e ele custa R$ 20. Aí eu sei que vai ter gente que vai achar muito caro. Eu posso ter uma opção um pouco menor ou um pouco mais simples, que vai ser 15, né? E aí, quando eu oferecer um de R$ 20, a pessoa fala assim, ah, não, pra mim tá um pouquinho caro, não vai dar? Vai falar assim, olha, eu tenho esse aqui de 15. Eu nunca vou pegar aquele que era 20 e falar que vendo por 15. Mas eu posso ter um de 15 que, né, assim eu vou ter produtos para vender para todos os públicos. Voltando ali na questão da feira, né? Tinha uma pessoa que estava vendendo tapetes que não tinha a licença para estar na feira. Aí ela levou um carrinho de feira mesmo, normal, desses carrinhos de ferro. Ela fez uma arara, assim, deixou tudo penduradinho exposto. Aí era como se ela fosse uma vendedora ambulante, né? E papo vai, papo vem, daqui a pouco essa mulher já estava ali no meio da nossa rodinha também, conversando. Acho que a gente se divertiu tanto esse dia que, sei lá, acho que ou elas me amaram ou elas me odiaram, porque eu fui lá para conversar só com essa nossa colega. Na verdade, eu fui só para ver a feira, rapidinho. Aí acabou que ficamos lá, né, 3 a 4 horas conversando o tempo inteiro e cada vez chegava mais gente, conversando mais coisas e tal, tirando algumas dúvidas, perguntando sobre vender na Shopee, na internet, né? A minha ideia era ver bastante sobre como funcionava a feira. No final, mais eu falei
do que elas, porque elas tinham bastante dúvidas sobre as questões da Shopee, e aí eu falei, coloca. Aí eu falei assim, não, mas aí eu falei até assim, não, gente, mas vocês não pagam nada para vender lá no Shopee. Se você colocar as suas fotos e não vender nenhum produto, você também não perdeu nada, porque você não pagou nenhuma taxa só para colocar. Só vai ser cobrado alguma coisa de você quando você vender algum produto. Entendeu? Então pode ser que você fique um ano postando fotos lá e não venda nada. Você não perdeu nada, porque você não teve que pagar nenhuma taxa. Agora, por exemplo, aqui na feira você já vai ter que se deslocar, trazer as coisas. Você vai ter que, às vezes, pagar um carro, gastar combustível, não é verdade? Então, aqui tem um investimento maior do que vender pela internet. E aí, pronto, né, gente? Virou uma conversa fiada pro resto do dia. Mas, enfim, né? Aí eu tava lá observando a mulher do carrinho, né, de feira. Ela colocou o carrinho dela lá, e ficou conversando com a gente e tal. E depois que ela foi embora, o pessoal da feira falou: não, essa mulher aí vem toda feira, mas ela não tem as licenças, ela não tem as autorizações para participar. Aí eu falei assim: eu acho que ela vem mais como ambulante, sabe? Tá tentando, né, gente? O dela. Com certeza, se ela vendesse muito bem, ela ia fazer questão de pegar uma licença para estar ali na feira, mas talvez o retorno não seja tão grande assim. Tá tentando. Uma pausa para um cafezinho, né, gente? E a minha vida toda é assim. Eu tô aqui papeando com vocês, mas é o dia inteiro desse jeito. É um café do lado, uma garrafinha de água e o meu crochêzinho. Voltando lá na história da feira. Aí, o pessoal tudo conversando, né? E aí eu observando como que eu colocaria, eu faria uma exposição diferente para destacar os meus produtos dos demais, sabe? Até a organização das coisas na banca, o jeito de pendurar, já colocaria no saquinho para não ficar pegando pó. E, gente, eu sou tão chata com essas coisas de sujar, porque eu tenho preguiça de lavar. Então, eu já fiquei pensando, nossa, aqui eu já compraria até uma seladora de plástico para poder pôr o negócio no saquinho de uma forma que a pessoa consiga ver direitinho, mas que ela consiga pôr a mão e tal, mas sem sujar nada. Eu sei lá, eu acho que eu ia dar uma surtada. Esse povo que fica pegando e tudo e depois vai embora, aí depois tá com marca de mão, as coisas vão pegando pó. Ai, sei lá, eu não sei, eu acho que eu não dou certo, não. Mas eu gosto, eu gosto de estar lá, né? Mas assim, aí eu tava olhando lá, tem todo tipo de barraca também, sabe? Tem aquelas barracas bem basiquinha, tem aquele pessoal que mandou fazer uma bancada de madeira, tem aquele outro pessoal que tem a cadeira de praia, que ela fica sentada lá confortável. E tinha uma senhora que tinha uma poltrona, gente. Sabe essas poltronas que tem na sala? Super confortável, tipo poltrona da vovó, poltrona de amamentação. Essas bem gostosas que tem lugar para apoiar o pé. A senhorinha vai lá com os crochêzinhos dela, com os produtinhos expostos e sentada na poltroninha lá dela. Eu falei assim, ó, eu acho que eu vou ser uma dessas velhinhas aqui. Eu vou querer, se fosse para vir, tinha que ter uma poltrona, sabe? Uma preguiça danada também de estar fazendo as coisas assim desconfortável, né? Mas eu achei tudo tão interessante e assim, que nem eu falei, as bancas que tinham mais movimentos eram essas bancas que estavam mais produzidas, não tanto de coisa cara, mas organizada. As pessoas estavam vendendo exatamente as mesmas coisas, sabe? Mas expondo de uma forma diferente. Então, as bancas que tinham o QR Code lá para poder você só aproximar o celular e pagar, eu via que o pessoal estava aproximando o celular e pagando, sabe? Então, quer dizer, estava funcionando para elas. E as bancas com menos movimentos eram aquelas bancas que passava uma mensagem de que ali era diferente, sabe? Aqui já vai ter que ser no dinheiro, aqui já tem uma senhora que não sabe mexer muito bem em algumas coisas. E, né? Sei lá, eu observo tudo, vocês observam, né? Para ver o movimento, para ver se vale a pena mesmo, para ver se valeria a pena um dia eu ir, né? E eu prefiro, né? E vou continuar preferindo ir assim, sabe? Acompanhando alguém, observando o movimento dela. E eu acho que ali faltou um pouquinho, né? Falei para nossa amiga, um pouquinho de coisas um pouco mais temáticas. Por exemplo, nesse dia que eu fui, estava próximo da festa do Dia das Mães. E aí eu pensei, nossa, podia ter colocado alguns itens assim, até mesmo, gente, às vezes um cartãozinho de Feliz Dia das Mães já faz com que a pessoa que está passando ali na feira veja o seu produto e pense em dar para a mãe. Talvez, se não tiver nada que chame a atenção dela, ela tá olhando só de curioso. Nossa, olha que bonito isso aqui, bonito isso aqui. Mas se você coloca uma placa, se você coloca um produto, que nem aquela mulher que estrategicamente colocou o centro de mesa em uma mesinha, né? Então, aquilo ali chama a atenção para que você pense, poxa, eu acho que ficaria legal essa mesinha aqui na casa da minha mãe. Esse centro de mesa. Minha mãe tem uma mesinha parecida com essa, ela ia gostar. Eu acho que é muito do que você coloca na cabeça do cliente, né? Solta a imaginação, ele imagina o produto na casa dele, ele imagina que daria para usar.
e aí você conquista mais uma venda. E é muito complicado, porque ali é pessoalmente, a pessoa bateu o olho, ela se interessou ou não se interessou, porque do lado tem uma banca igual também. Então, se você consegue expor de um jeito que chame a atenção, por mais que na banca do lado tenha um produto parecido, mas não está exposto, ela não está conseguindo ver e nem visualizar o produto na casa dela. Eu achei bem interessante, fiquei observando tudo isso, né? Aí essa nossa amiga, gente, ela é bem mais velha do que eu, ela tá beirando ali uns 70 anos, 68, 70 anos, sabe? Mas uma cabeça tão legal, e a gente conversando até, ela falou assim, Lucélia, parece que você é a mesma idade que a gente. Eu falei assim, tá querendo dizer o quê com isso, né, minha filha? Mas, gente, de verdade, eu sempre me dei tão bem com gente mais velha que eu acho que eu sou um pouco mais velha que mentalmente, um pouco mais velha do que eu sou de verdade. E aí a gente conversando e ela falando, fulano, aí tem o nome, né? E assim, em todo lugar tem umas fofoca. E aí ela contando, fulano ali, a banca dela vive cheia. Não sei o que ela faz, que ela vende aqui, a feira é só dela. Aí eu olhando assim, né? E eu vi a banca dela toda organizadinha. Ela tava até com um aventalzinho com o nome do Instagram dela, sabe? A pessoa tá trabalhando, mas tá divulgando a rede social. Então, até depois de várias horas ali conversando, na hora de ir embora, eu passei na banca dessa mulher aí pra ver, né? Deixa eu dar uma olhada aqui mais de perto, só pra dar uma comparada. E tem que ver o atendimento. Ela super legal. Eu falei assim: se você gostou de alguma coisa, achou alguma coisa legal, eu falei: nossa, achei tudo lindo. Hoje eu tô só olhando, mas eu achei tudo muito lindo. Aí ela falando assim: olha, dá uma olhadinha se você no meu Instagram também. Às vezes você não, por aqui você não se interessou tanto, mas lá no Instagram tem coisas diferentes e tal. A gente pode dar uma olhadinha, tem alguns vídeos interessantes. Então, a diferença era o atendimento também, sabe? Aquele ar juvenil, ela era mais velha também. Devia ter os seus 50 e poucos, sei lá, 55, 60. Perto das outras, né? Ela parecia bem mais nova. Mas assim, a dinâmica dela de lidar ali com o público era diferente. E por isso que eu acho que tinha tanto movimento. E aí ela falou, e aí depois eu fui contar lá pra minha amiga. Sabe por que ela tem bastante movimento ali? Porque bastante gente está visitando a banca dela, porque ela faz a divulgação que vai ter a feira, ela vai estar na feira, ela usa o Instagram dela para divulgar essa feira. Então as pessoas, quando vão lá na feira, elas já estão indo para a banca dela. Elas viram na internet e daí elas já vão com o endereço certo, sabe? E eu achei super bacana isso. Ela usa ao contrário. Ela pega a feira e divulga lá no Instagram. E daí do Instagram ela também divulga a feira. Ou seja, para quem é da cidade, para quem é aqui da região, acaba indo porque viu o anúncio lá no Instagram. Mas para quem não é da região, a pessoa também compra e ela confia muito mais em comprar, por quê? Porque essa é uma pessoa que vende na feira, entendeu? Ela passa mais credibilidade para vender pela internet e passa mais credibilidade para vender na feira também. Ela está usando as duas plataformas a favor dela, né? A plataforma da feira, né? Ali o espaço da feira e também o Instagram para criar credibilidade. Então, se você vê uma pessoa que está ali se envolvendo com o público, mostrando seus produtos e fazendo a sua venda, talvez na feira em si ela não venda quase nada, mas usar as imagens dela na feira, com os produtos dela sendo expostos, lá na internet acaba fazendo com que as pessoas confiem um pouco mais. E eu tenho, assim, né, uma veia para vendas, né, uma veia de vendedora aqui, sei lá, uma coisa que me chama mais atenção. Eu observo muito disso, sabe, do comportamento da pessoa, se aquele comportamento, aquela atitude está fazendo com que ela venda mais ou menos. Então, ali observando todo mundo, né, tava lá xeretando as coisas, mas aprendendo muito sobre isso. A postura de quem queria vender e parecia que estava ali, sabe, animado, empolgado, por mais que tivesse desanimado, fazia a diferença também. Às vezes você chegava numa banca e a pessoa nem levantava para falar, porque ela já sabia que você não ia comprar, só tá dando uma olhadinha, né? E aí parece que você tava até incomodando, sabe, a pessoa de estar perguntando alguma coisa. Eu não sou muito de perguntar, não. Eu gosto de chegar na banca e que as coisas estejam com preço, né? Porque daí, se você achou caro, você não precisa falar pra pessoa que tava cara. Tá caro pra mim, porque eu tô sem dinheiro, mas com certeza pra quem tem dinheiro deve estar barato. Mas, então eu sou o tipo da pessoa que chega lá, olha, olha, olha e não pergunta nada. Se eu quiser comprar mesmo, aí eu vou falar, esse aqui tá 15 reais, esse aqui tá 20 reais, e aí eu confirmo só porque eu vou comprar. Mas se eu não tô perguntando é porque eu não tenho intenção de comprar o produto, e sim de olhar, admirar, né, sei lá, comparar. Às vezes eu nem gostei, olho assim pra ver, nossa, isso aqui é isso mesmo. Tem umas coisas que você olha assim, estão caríssimas, aí eu olho de novo e falo assim, gente, mas será que só vem uma peça, né? Tem também as pessoas que estão vendendo super barato, daí eu olho assim e falo assim, gente, mas 3 peças por esse preço, é isso mesmo? Mas eu não falo, eu só penso, entendeu?
Aí eu fico pensando, caramba, esses dias eu fui na feira mesmo, feira de frutas, e tinha um jogo de cozinha. 3 peças por R$ 45. Passadeira, 2 tapetes de porta. E eu pensei, caramba, né? Será mesmo? Não era tão bem feito assim, eram uns pontos assim bem largos. Você percebia que a pessoa usou uma agulha bem, parece que bem grossa para poder o produto ficar maior, mas ainda assim, né? Demorou um tempo para produzir e a passadeira era grande, era uma passadeira de 1,20 m. Aí eu olhei assim, né? Não perguntei nada, mas fiquei olhando e falei pro meu marido, meu Deus, será que é as 3 peças por R$ 45 mesmo? Aí ele olhou assim, e daí a mulher falou assim, ah, são 3 por 45, aproveita que tem pouco. Tinha só uns 3 kits, que acho que não faz tanto, porque não deve ter tanta saída assim, né? Principalmente na feira, que não é voltado só pra isso. Mas assim, eu teria comprado, sabe? Se eu não soubesse fazer crochê, teria comprado pra usar no dia a dia, assim, sem muito cuidado, para bater mesmo, sabe? Pra colocar na porta e sujar de verdade. Que tem tapete que eu faço que é tão bonito que eu não tenho coragem de pôr na porta de entrada. Eu ponho assim no pé da cama. Porque daí é só pra tirar o pó do pé na hora de subir na cama, né? Mas assim, tapete pra pôr na minha porta de entrada são aqueles lá que eu não tenho muita dó. Porque é tapete pra você esfregar o pé de verdade, que tá sujão, né? Da rua. Sabe uma coisa engraçada que eu aprendi também? A admirar o trabalho dos outros. E às vezes eu admiro a coragem também de estar vendendo tão barato. A coragem de algumas pessoas de pegar um tapete que as pessoas vendem por R$ 50 e vender por 150. Coloca lá a etiqueta, R$ 150. Talvez eu não venda nunca, mas o preço é esse. Eu admiro essa coragem, porque também se ela vender, tá bem vendido, não é verdade? E assim, eu comparava as bancas de cada um, o jeito de expor, e falava assim, olha que legal, apesar de achar que alguns estão melhores do que os outros, cada um tem a sua própria personalidade, né? E isso também faz a diferença. Por exemplo, eu se fosse comprar alguma coisa aqui naquela banca bem bonita, tava vendendo lá tudo organizadinho, ia comprar da minha amiga, eu compraria da minha amiga, né? Porque se tivesse bem feito, né? O que importa, eu compraria dela por consideração. Mas se eu não conhecesse ela, eu teria ido direto na loja que estava arrumadinha. Porque estava mais arrumadinha, estava bonitinha, a pessoa estava sorrindo, sabe? E ela não ficava assim, não parecia falso, não parecia forçado, ela estava animada de estar ali. Ela criou uma história na cabeça dela, sabe? E ela ficou feliz de estar realizando. E, gente, se a gente parar para pensar que às vezes tem gente que queria fazer tanta coisa e não pode fazer, né? Tem gente que não pode ir porque não consegue andar, porque sente dor. Eu sempre penso isso. Quando eu tô assim no fundo do poço, eu fico pensando, caramba, tinha gente que queria exatamente o que eu tenho. Mesmo aqui, ó, no fundo do poço, tinha gente que se tivesse no fundo do poço aqui, do mesmo jeito que eu tô, tivesse comigo aqui, estaria feliz. Porque nos melhores dias dessa pessoa, ela não conseguiria ter um dia que eu considero ruim, né? Então, eu sempre penso isso, que é para parar com esse, né, egoísmo todo e levantar a cabeça e seguir em frente, né? E aí, eu olhando a postura de cada um, eu via. Tinha algumas pessoas que já estão lá mais desanimadinha. Tem outras pessoas que parecia que nem tava lá para vender, só foi, sabe? Tá tão habituado aí que parece que não tá nem aí mesmo, né? E tinha outras pessoas que estavam felizes demais, sabe? Assim, empolgadas, animadas por estar ali naquele projeto. Esses tempos também, eu fui numa rodoviária, uma rodoviária velha que fala rodoviária antiga, né? E dentro da rodoviária tem vários, são box, né? Que é lojinhas mesmo, assim, com várias coisas. Como se fosse um mercadão, coisa mais feia do mundo, né? Esses negócios que a rodoviária velha, parece que eles largam de mão e falam assim, não, faz aí, seja o que Deus quiser, e vai de qualquer jeito mesmo. E aí uma pessoa tava montando uma loja de artesanato, e tinha crochê, tinha aquelas imagens de santinho, né? Tipo Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, tudo feito de amigurumi, mobile, muitas coisas, tinha cortina, coisas lindas, sabe? E aí eu tava olhando assim e não tava aberta, elas estavam lá, o vidro tava fechado. Não, aliás, tava só os vidros assim abertos, mas a porta tava fechada e eu conseguia ver o que elas estavam fazendo. E elas estavam tão animadas, colocando tudo, pendurando as coisas, sabe? Sabe quando a pessoa tá começando algo que parece que para ela o fato de poder estar começando ali já é a realização de um sonho? E eu tava até falei pro meu marido, né? Poxa, eu acho que aqui não vai vender muito bem, mas se ela souber aproveitar e fazer uma boa divulgação na internet, ela vai fazer daquilo ali um ponto turístico, sabe? Tipo, às vezes você precisa de um espaço para poder mostrar. As pessoas que mostram, por exemplo, o ateliê, organizando assim, ah, gente, transformei meu quarto num ateliê. E aí ela mostra isso na internet, ela ganha visibilidade, né? Atrai mais pessoas para ver.
Então, se aquela mulher mostrasse aquele ponto dela, gente, a realização de um sonho, meu primeiro dia, não sei o que, não sei o que, às vezes não vende o produto em si, porque ali não me parecia ser um lugar bom para venda, sabe? Um ponto legal de vendas, porque eu mesmo que moro aqui há muitos anos, eu praticamente não entro naquele local por causa de ser um lugar assim meio esquisito, escuro, sabe? Tipo uma galeria fechada assim. Não parece um ambiente assim que você vai para passear e olhar coisas bonitas. Mas era bem bonito o jeito que ela tava colocando uma iluminação legal. Depois que você entra, você acaba até gostando. Mas se ela souber usar aquele ponto que ela criou, né, que ela fez ali, como uma forma de divulgação de um sonho que ela está realizando, isso funciona bem para a internet, né? As pessoas vão querer ir lá conhecer o ponto dela, o lugar onde ela está começando um projeto novo, sabe? Eu achei bem bacana e eu fiquei olhando, aí o meu marido ainda falou assim, amor, dá até um pouco de dó, né? Porque tudo tão bonito, tudo tão bem feito, mas aqui dentro não vai dar certo. Aí eu falei assim, ai amor, mas às vezes a intenção não é nem tanto fazer a venda em si e atender o público aqui. Às vezes é aquele passo que você deu porque o seu sonho era realmente chegar ali, conseguir montar o seu próprio stand, né? Seu próprio box de crochê, de artesanato. Então, não sei como é que tá, eu nunca mais voltei, faz muito tempo que eu fui, faz alguns meses, na verdade, muito tempo não, fazem alguns meses que eu fui, mas assim, eu não voltei para ver se tinha sido um sucesso, se não tinha, mas eu fiquei com essa imagem na minha cabeça, essa imagem gostosa de lembrar da mulher animada, tava ela e tava uma senhora junto, não sei se a senhora era uma mãe, uma avó, ou mesmo uma amiga, né, dessas que a gente arruma para a vida inteira, mas elas estavam super felizes, super animadas e davam risadas. Aí ia colocar uma coisa lá no alto, estavam tentando pendurar um negócio como se fosse uma rede, sabe? Bem no alto, assim, no teto. E aí não estava dando certo. E elas riam, ao invés de pegar e olhar para tudo com aquele semblante de ai meu Deus, tá dando tudo errado. Elas estavam rindo de tudo que estava dando errado e estava sendo gostoso de observar. Só não fiquei olhando mais porque, né, tava parecendo doido olhando as pessoas fazendo as coisas delas. Mas foi tão divertido, tão gostoso de acompanhar, e eu acho que isso faz tanta diferença quando você está começando algo feliz, e por mais que você esteja desanimado, porque olha, eu vou te falar, tem um dia que parece que a gente acorda jogado da cama, né? Parece que alguém te empurrou, você caiu logo de cara e começa e parece que nada te anima. Não é que tá tudo dando errado, é que você já acorda desanimado. Mas se você respirar fundo e começar a observar e ser grato, né? Seja lá algo que você acredite, tem gente que não acredita em Deus, tem gente que não tem a mesma religião, mas seja só grato, né? Grato à vida, sabe? Porque você pode ter essa experiência de hoje que não tá tão boa, né? Fazer o quê? Mas que pode ser boa, pode ir melhorando e se no final do dia a gente não conseguir fazer tudo que a gente queria, não conseguir fazer com que o nosso dia seja bom de verdade, divertido e produtivo, pelo menos a gente viveu o nosso dia da melhor forma possível, né? Tentando fazer com que tudo fosse o melhor que fosse, mesmo não sendo, na verdade. Olha só, gente, até que eu fiz bastante aqui no vídeo, esse vídeo ficou enorme, gente. Quem assistiu o vídeo até o final, não esquece de deixar um comentário com mais de 3 palavras para ajudar. Comenta a sua opinião sobre trabalhar na feira também. Eu tenho essa percepção, mas eu realmente nunca trabalhei. E assim, tirando por essa experiência que eu acabei de ter, eu não pretendo, gente, abrir uma banquinha na feira, não pretendo começar com isso. Mas se você tá pensando em fazer, faça. Não desiste antes de ter tentado. Só você pode viver as suas próprias experiências. E, gente, curte o vídeo, se inscreve no canal e bom crochê!